pessoas olhando para trás, olhando para o passado, continua caminhando, mas carrega aquela mala, né? A mala do passado. E muitas vezes a mala do passado, ela nos impede de crescermos espiritualmente. Vamos falar sobre isso. Vamos estar abrindo em Gênesis, capítulo 19, do versículo 1 até o 29. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló, assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instuou-lhe muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes, então, Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, fazei-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que eles gracejavam com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas,
sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Quantas vezes você já passou por situações difíceis, como estar em um lugar onde você se sente mal? Parece que ali não é o lugar que você deveria estar. E aí você tenta conversar com Deus e não consegue. E na maioria das vezes você desiste, mas Ló não desistiu de convidar os 2 anjos para passar a noite em sua casa. E tanto que ele insistiu, e eles foram. Então, irmão e irmã, uma coisa eu digo a vocês: não pare, não desista de chamar pela presença do Senhor. Insista. Tem falhado, mas não pare. Pode ser que nesse exato momento o Espírito Santo está ao seu lado para ouvir a sua voz. Às vezes a circunstância, os problemas nos impedem. A nossa visão, às vezes, ela está fechada, não vemos. Mas o nosso Deus, Ele vê tudo e sabe de todas as coisas. Ló, no versículo 1 ao 3, vocês podem ver. Ele já tinha feito uma escolha errada. Ele olhou mais para as coisas materiais, porque quando ele olhou para a terra, ele já imaginou que aquela terra iria ser bem frutífera, fértil. Ele já era rico e ele queria ficar mais rico ainda. Mas ele esqueceu que a vida dele estava indo embora. E isso que é o grande perigo. Precisamos tomar muito cuidado. Às vezes nós olhamos para algo ou alguma coisa que chama a nossa atenção, mas esquecemos que dependendo o que escolhemos,
Dependendo do que escolhemos, irmãos, podemos comprar uma grande briga. E nós estamos num tempo em que precisamos vigiar e orar. Ló, ele estava em uma cidade de imoralidade e de muita maldade. Ele estava vivendo ali no meio de total contaminação, irmãos e irmãs. E quantos homens e mulheres de Deus vivem em lugares assim? Precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós estamos em um determinado lugar que está contaminado, está sujo, impuro. E às vezes nós não percebemos. E nem percebemos que Deus está nos dando livramento. Você, filho e filha de Deus, do nosso Deus vivo, quantas vezes você foi para lugares que desagradou a Deus? E mesmo você estando no meio de um povo em pecado, mas Deus Ele te preservou. Porque no momento em que algo de pior fosse acontecer, Deus te dava livramento. Quando aceitamos Jesus, passamos a ser estrangeiros. E a nossa morada já não passa mais a ser aonde achamos que era. Ló, quando escolheu ir para Sodoma, ele não imaginou o que iria passar. Espiritualmente, ele estava indo para o deserto. Quantas vezes olhamos só para a aparência e vamos pela empolgação, mas quando passamos a viver, aí tudo muda. Precisamos tomar cuidado com os banquetes desse mundo. Mas Deus é tão misericordioso que, na maioria das vezes, Ele cega o nosso adversário e nos chama para estar perto dele. Ele chama você. Em Mateus 26, 41, fala assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E ainda em 2 Crônicas, no capítulo 7, o versículo 14 também fala assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso Deus, Ele é muito misericordioso. Ele sempre está com os ouvidos e com os seus olhos atentos, olhando para o povo dele. Às vezes, por falta por falta de conhecimento, pela nossa ignorância, acabamos escolhendo caminhos errados. E por escolhermos esses caminhos, acabamos tendo consequências e problemas. Mas em tudo, o Senhor dá livramento. Em tudo, Ele nos protege. E em tudo, Ele cuida de cada um de nós. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Então, não se sinta perdido, não se sinta perdida. Sabe que Deus tem propósito na sua vida. Ele tem cuidado de você. Se você está afastado, se você não está seguindo como deveria, sabe que o Senhor está olhando para você. Ele está com o coração aberto sempre para te ouvir. E acredite, não é o homem que vai te fazer melhor, mas é Deus que vai te fazer melhor. Então busque a face do Espírito Santo, busque a presença de Deus e saiba que Ele tem o melhor para você. Confie nele. E eu digo a você, vigie e ora. Não pare de falar com Deus. No momento que
paramos de falar com Deus, ficamos desprotegidos, aí o perigo é grande. Ló, ele escolheu a parte financeira que eu vejo ali. Mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia, e mesmo assim o Senhor ficou ali, cuidando dele, vendo se ele iria ouvir a sua voz, para ele dar livramento. E quando Ló protegeu aqueles 2 anjos, vocês podem ver que Ló falou assim: não, pegue as minhas 2 filhas virgens e faça com elas o que vocês quiserem, mas não mexe com aqueles 2 homens de Deus. Olha a fé daquele homem. E Deus eu vejo que Deus lá do seu trono, não só do seu trono, porque o nosso Deus, ele é onipresente. Ele viu que aquele homem, Ló, temente ao Senhor, deu livramento à vida dele. Porque quando aqueles homens maus falaram que ia fazer coisas pior com Ló, os anjos mesmo o arrastou para dentro, fechou a porta e cegaram os olhos daqueles homens maus lá fora. Quantas vezes Deus te deu livramento, filho e filha do Deus vivo? Quantas vezes Ele te arrancou das garras de Satanás? Quantas vezes Ele te tirou das trevas? E mesmo assim, às vezes, você ainda quer voltar para lá. E mesmo assim, você ainda às vezes acha que não aprendeu o suficiente, que não viu o suficiente. Escute, Deus tem te dado livramento, Deus tem te dado proteção. Não deixe isso passar. Não deixe, porque Deus tem zelado pela sua vida. Quanto mais Deus te ama, mais o inimigo quer te arrancar dele. E o que você tem feito? Você tem lutado para estar perto de Deus? Você tem lutado para estar perto do Pai? Ou você tem alimentado o pecado da carne? Alimente o teu espírito com a palavra. Busque a Deus e você vai ver que tudo vai se tornar mais fácil. Você pensa, tá tudo muito difícil, eu não estou conseguindo. Você consegue sim. Porque Deus te capacita, é Ele que te levanta, é Ele que te ergue, é Ele que te sustenta. Amém? Então não desista. Persevere. Vá em frente. E saiba que Deus tem promessas para você. Mas enquanto você não segue, enquanto você não obedece seus mandamentos, não tem como Ele entregar as promessas nas suas mãos. Mas as promessas suas, elas estão aí para ser entregue. Então comece hoje. Comece hoje a mudar o que você tem feito. Se é algo que você tem feito que não está agradando a Deus, comece a mudar. Peça a Deus que te ajude. Peça ao Espírito Santo que te dê força. Acredite, se você pedir de todo o seu coração, você vence. E outra coisa que eu quero dizer a você, toda vez que você vence algo que desagrada a Deus, a sua alma, ela se alimenta espiritualmente, que você sente uma paz que você nem imagina. Quando vencemos o pecado, a vontade da carne, a satisfação, ela é maravilhosa. É um alimento espiritual que vem, que só aqueles que vivem sabem o que eu estou dizendo. Então experimente desse alimento, beba dessa água e dê glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é bom sabermos que tem um Pai que luta por nós, que cuida de nós. E esse Pai, ele é tão maravilhoso, né? Que aonde nós estivermos ali, Ele está presente. E quando estivermos correndo perigo, é só chamarmos por Ele e Ele vem nos socorrer. Quantas vezes Deus tem falado com você, tem tocado em seu coração e tem pedido: filho, filha, aí não é o seu lugar. Eu te chamo para a minha presença.
Eu tenho coisas grandes para te entregar. E em Jeremias fala isso. Em Jeremias capítulo 33, do versículo 3, fala assim: Invoca-me, e eu te responderei. Anunciarei-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E mesmo você se sentindo falho, sem forças, Deus tem sondado seu coração. E por causa disso, Ele tem ouvido as suas orações e tem te dado livramentos. Pare por um momento e pense em tudo o que aconteceu em sua vida, nos livramentos, porque eu acredito que Deus falou com você em muitas situações difíceis e de você ouvir Ele te livrou e te deu vitórias. Deus, Ele fala conosco constantemente. Aí você vai falar, mas como Ele fala que às vezes eu não consigo ouvir? Não, mas eu quero dizer para você ouvir a voz de Deus, você tem que estar ligado a Deus, você tem que estar ligado ao Pai. E para você estar ligado a Ele, você tem que estar lendo a palavra dEle, você tem que guardar a palavra dEle no seu coração, você tem que orar, você tem que se consagrar, não ficar no meio de coisas que contaminem seu coração, que te afastam de Deus. E Deus, Ele fala assim, é através da palavra dEle, é através da oração, também através de um irmão, de uma irmã. Então esteja sensível à voz de Deus, porque é só você estando sensível, é você se humilhar aos pés dEle, é você invocar o nome dEle, é você chamar por Ele, que Ele vai te responder. Amém? Vamos estar lendo Ezequiel, capítulo 34, do versículo 11 e 12, que diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então, isso aqui já é uma confirmação que os olhos do Senhor estão sobre as ovelhas dele. Não tem como a ovelha do Senhor escapar de suas mãos. Deus sempre está ali no controle, mesmo aquelas ovelhas rebeldes que dão uma distanciada, quer mudar um pouquinho o caminho, o percurso, mas os olhos do Senhor estão sobre as ovelhas. Tem situações, irmãos e irmãs, que precisamos deixar para trás. E o que acontece entre muitos é que, tendo assim uma visão para o presente momento ou o futuro, querem levar o passado. E por levar o passado, tem tido muitos impedimentos. Que nem Jó, que nem Ló. Ló, quando os anjos falaram para ele assim: pegue tudo, suas filhas, sua esposa, seu genro, vá, não olhe para trás. Eu vejo que o Senhor está dando um alerta também para o seu povo. Porque nós gostamos muito de trazer um monte de coisas do passado, né? Às vezes lembranças, coisas que não vai nos fazer crescer espiritualmente, só vai magoar nosso coração, só vai nos entristecer, só vai fazer que nós nos sentimos pequeno,
pequenos, fracos, né? E o que está acontecendo? Não, muitos pegam uma mala bem grande e enchem a mala de coisas do passado e traz junto com o presente. Não tem como crescer, irmãos e irmãs. O passado ele é importante para a nossa vida, mas nós precisamos enxergar o passado como um aprendizado e deixar ele lá no passado e olhar para o futuro e ver as novas expectativas. E não ficar pensando no passado. Por exemplo, se você tem um projeto, um sonho, algo para realizar, e você vai pensar no passado, algo que você fez que deu errado, e você carrega isso na sua mala. E quando você vai preparar algo novo, você lembra daquele conteúdo do passado que está dentro da sua mala. Aí aquele conteúdo ele vem na sua mente e começa a impedir você. Impede e faz você parar. E você não dá continuidade no que você estava com vontade de fazer ou de realizar. Então é bom tomar muito cuidado, porque o passado ele é importante, mas se não sabemos como conduzi-lo, ele pode nos levar para o abismo e podemos perder os nossos sonhos, projetos, até as promessas. Os anjos falaram para Ló, para ele ir e não olhar para trás. Quantos de vocês têm olhado para trás? Quantos de vocês têm parado na metade do caminho? Então, não olhe para trás. Não olhe para o passado, mas para o futuro. O que passou não volta mais. Então, quando Deus falar com você, não fique olhando para o que você já viveu, o que foi ruim. Não fique achando que isso que você viveu nunca vai sair, não é sair, como que eu vou dizer? Nunca vai se desligar de você. Se desliga sim, mas você tem que abrir mão dessa mala que está te impedindo de continuar a caminhar. E quantas vezes eu mesma já ouvi pessoas falar assim, como que eu vou dizer para vocês? Falarem assim para mim assim: "Ah, você quer, por exemplo, você aí que está no Brasil, o seu sonho, né, uma vontade que você tem de realizar é você fazer uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo. E alguém chega para você e fala assim para você: "Ah, você já tentou ir até para Argentina, Paraguai, e você não conseguiu, você vai conseguir ir para os Estados Unidos?" Aí você carrega isso no seu coração. E você começa a viver isso. Aí quando você tem uma oportunidade até para você ir, aí vem a lembrança do passado, do que aquela pessoa falou para você. Isso que não pode. Isso aí que vai fazer você a não prosperar em todas as áreas, quero dizer, viu? Então não leve essa mala com coisas do passado que te faz mal. Leve somente as coisas do presente, porque o passado não volta mais. Amém? E uma coisa que eu falo para vocês, que Deus é maravilhoso, meus irmãos, minhas irmãs, é que Ele nos dá livramento. Vocês sabiam que, dependendo do lugar onde você está, às vezes Deus está com uma ira tão grande, às vezes Deus está tão aborrecido, porque estão fazendo idolatria de outros deuses, estão desonrando o nome dEle, e por causa de um servo fiel e temente, o Senhor ainda não derrama sua ira sobre este lugar? Eu vejo dessa forma porque aqui no Japão é algo assim que eu vivo, né? Aqui, como eu já falei para vocês, o Japão é um país
de idolatria, que adora muitos deuses. Eles adoram até uma folha de uma árvore que cai na testa. Eles adoram até cachorro. Tem um cachorro aqui que é uma idolatria para eles. E se eu comentar com vocês cada tipo de adoração que eles têm, cada tipo de Deus aqui, vocês ficam assim, vocês vão ver que realmente é uma aberração. Mas que o Senhor tenha misericórdia, né? Mas aqui no Japão sempre estão falando que o Japão vai dar um terremoto tão forte, não só um terremoto, maremoto, que vai dividir o Japão em duas partes e vai afundar. E o Japão vai desaparecer. Eu acho que vocês até já ouviram isso já na TV, no jornal. Então, todo ano, nas fábricas, em todo lugar, fábrica, loja, tudo que eles estão treinando os funcionários para que, assim, quando acontecer isso, para saber como se defender, como se proteger. Mas eu imagino assim, se realmente isso acontecer, não tem como a gente se proteger. A gente vive praticamente num Japão, um país pequeno, que para muitos ele é como se fosse uma ilha. Realmente, se acontecer isso, realmente o Japão vai afundar, porque não tem como. Olha, irmãos e irmãs, eu vivo aqui no meio do mar. Quando nós vamos viajar mesmo, a gente só anda no meio, assim, ao lado do mar. Se formos pensar e analisar, dá muito medo. É assustador. Então, não adianta os japoneses ficar treinando, ficar vendo como que vai fazer para poder se defender. Se não for a mão de Deus, se não for a misericórdia do Senhor, não tem como. Não tem como escaparmos. E eu vejo essa proteção, esse cuidado que Deus tem com a gente, comigo, com os irmãos que estão aqui. Porque eu vejo que ainda não aconteceu coisa pior aqui no Japão, porque tem homens e mulheres de Deus aqui. Pessoas que estão aqui pregando o Evangelho, falando as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ainda não aconteceu coisa pior no Japão. Porque eu sei que Deus, pela misericórdia dele, tem pessoas, tem homens, mulheres, crianças que ainda precisam conhecer a palavra. Porque Deus tem chamado aqui também nessas vidas. Por isso aqui não aconteceu nada de pior. Se formos olhar aqui a passagem de Ló, o anjo ele falou para Ló que ele teria que sair, que enquanto ele não chegasse nessa outra cidade pequena, não tinha como ele fazer nada ali. Então Ló tinha que sair com sua família para que Deus destruísse aquele lugar de imoralidade e de total maldade. Então eu vejo dessa forma. Você aí, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, sabe que aonde você colocar as plantas dos seus pés, você é bênção neste lugar. Você é bênção, porque Deus dá muitos livramentos por causa da tua vida. Então glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque o Senhor tem dado livramento para muitas pessoas que não conhecem a verdade ou às vezes até zombam do nome dele, mas por causa de você, que é um homem ou uma mulher temente a Deus, que honra o nome do Senhor, o Senhor tem dado livramento para esse povo também. Olha como que Deus ele é cuidadoso conosco. Por causa de um filho, ele não destrói uma cidade. Então eu vejo o amor de Deus para conosco. Eu vejo o amor de Deus na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida de outros cristãos que estão aqui no Japão. Irmãos, porque o Japão tem uma idolatria que é uma aberração. Eu tenho vergonha de falar para vocês quais os tipos de idolatria que eles têm aqui. Só se caso alguém vê na TV brasileira, né? Falando dos tipos de idolatria. Mas tem uns aqui que tudo bem, né? Mas tem uns que é aberração mesmo. É algo assim que dá vergonha de falar. Mas eu creio que pela misericórdia do Senhor,
Não é à toa que eu estou aqui, e eu creio que pela misericórdia do Senhor, o dia que a ira dele realmente se levantar, eu creio que o povo dele, ele vai dar livramento. Eu creio em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele é cuidadoso com o seu povo. Quero dizer assim, que o nosso Deus, ele cuida de nós, certo? O nosso Deus, ele fala conosco, certo? E para nós obedecermos, precisamos ler a palavra, precisamos vigiar, precisamos tomar cuidado, certo? Então, quero dizer algo para você, é o seguinte: cuidado com as suas escolhas, cuidado com os banquetes que te oferecem, cuidado quando pensar em olhar para trás. Não faz igual a mulher de Ló, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Cuidado, porque se você olhar para trás, é a mesma coisa assim, que todos os seus sonhos, a sua vida vai parar. É a mesma coisa que você enterrar, é a mesma coisa que você matar, tudo. É a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Deus tinha futuro na vida dela. Só que os anjos falaram: olha, não olhe para trás, nenhum de vocês. Se olhar para trás, vocês morrerão. E a mulher de Ló não suportou, não aguentou. Eu acho assim, ficou curiosa, né? Não sei. E olhou para trás. E por causa das escolhas de Ló, ele teve uma vida espiritual atribulada e praticamente ele teve consequências com sua família. Porque ele fez uma escolha errada. Ele escolheu a cidade de Sodoma, aonde estava totalmente já contaminada ali com o pecado, né? Com a imoralidade, com a maldade, tudo que era de coisa, abominação ali, aquela cidade tinha. Já estamos terminando, mas vamos ler Jeremias capítulo 29 e depois vamos ler também Filipenses capítulo 3, do versículo 13 e 14. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vós respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que desejais. Agora em Filipenses. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, pense, medite e analise a sua vida e saiba que tudo o que acontece com você não é por acaso. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. Amém?